Diante de tudo isso, senador, o senador Roberto Rocha, colega do senhor aí no Senado, que é governista, que inclusive é pré-candidato ao governo do Maranhão, contando com o apoio de Jair Bolsonaro no ano que vem, ele que tem um apadrinhado na Codevasf, ele apresentou ontem uma sugestão de CPI do Bolsolão. Eu estou sem entender, assim, queria que o senhor me dissesse que estratégia é essa de um senador governista propor uma CPI Bolsolão em meio a um momento em que o governo dizia que não queria CPI para a Covid, agora tem um governista querendo CPI do Bolsolão. O senhor concorda com essa CPI nesse momento, senador? Eu acho que tem que respeitar a iniciativa do parlamentar, mas eu não conversei com o senador Roberto sobre isso. O que eu acho que a gente precisa, com relação ao RP9, discutir os critérios. Na ponta, a fiscalização dos recursos pode ser aferida, pode ser discutida. Aconteceu recentemente, inclusive me parece que é o caso dessa operação, uma grande discussão no país, em 18 estados, se eu não me engano, está hoje o requerimento do senador Girão na CPI do Covid, falando da questão de estados e municípios. O que eu acho que a gente precisa ter melhorando critérios de transparência, de informação dos recursos e fortalecendo os órgãos de controle. Eu não sei se a ligação, que eu estou dizendo aqui, envio de recurso para que o parlamentar votasse no governo, o governo perdeu várias votações, ganhou outras, mas não há uma votação identificada com transferência de recurso. E há, por parte do governo, lá atrás, quando decidiu abrir espaço para a impositividade do governo, um movimento contrário. O governo mais que igualou a relação dos partidos da oposição, da esquerda, os partidos antagônicos, o governo igualou a relação no orçamento quando sancionou a impositividade, dando espaço para todos, rigorosamente todos os parlamentares terem o mesmo recurso durante o ano para emendas individuais de bancada. Senador, a gente vê desde o início do governo o ministro Paulo Guedes dizendo justamente que quer entregar a execução orçamentária para o governo. Só acho que o Congresso está preparado para executar o orçamento diante desse tipo de coisa? Cláudio, eu acho que está provado aí que a gente tem um impasse que precisa ser resolvido no segundo ano de funcionamento. Isso está aberto, tem que ser discutido agora na discussão desse orçamento de 2021 e de 2022. E o que a gente entende aqui nas execuções das emendas impositivas, permanece o critério de fiscalização, a tentativa de melhoria de fiscalização por conta dos órgãos de controle, e isso vai ser permanente. Então, eu acho que quando o ministro Paulo Guedes fala de entregar o orçamento ao parlamento, eu acho que também vem na questão da divisão dos recursos, como ocorreu na seção onerosa dos recursos do petróleo, como ocorreu na questão da saúde, na distribuição para atacar a pandemia. Então, pode ter sido também nesse sentido. Porque o que a gente tem visto, inclusive na discussão atual do orçamento, né? Isso aconteceu já no final de 2019 em relação ao orçamento de 2020, voltou a acontecer agora em 2021, além de todo o atraso, né, que que mostra a irresponsabilidade flagrante do Congresso em lidar com dinheiro público, em lidar com a peça fundamental, né, do Estado, que é o orçamento, né? É incrível, isso nunca aconteceu, um atraso dessa monta para se aprovar um orçamento. E quando se coloca em discussão para aprovação e se aprova, você vai olhar e tem uma série tem bilhões e bilhões de emendas estourando o teto, né? Então, assim, mostra também essa irresponsabilidade dos nossos parlamentares, seus colegas de parlamento, com a lei de responsabilidade fiscal, né, com o compromisso de manter o sistema funcionando, o Estado funcionando, pagar as contas dos ministérios. Eu estou achando que esse Congresso, pelo menos, quando a gente fala de responsabilidade ou até de maturidade para lidar com o dinheiro público, está bem juvenil. Talvez sejam profissionais em outra coisa. Eu vou responder a você com a seguinte informação. Esse Congresso, esses 2 anos,
nós fizemos modificações importantes também no orçamento que funcionaram. É o Congresso que aprovou a reforma da Previdência, que aprovou a lei do saneamento, e votou matérias extremamente difíceis, né? O que a gente nota é que o último impasse do orçamento tem sido resolvido no voto. Recentemente, você acompanhou aí, e nós fizemos uma sessão do Congresso para buscar um acordo sobre os cortes necessários. Esse debate continua até a votação dos próximos PLNs, e havia sempre uma expectativa entre receita, despesa e condições de orçamento por conta da economia e por conta da pandemia. Tanto é que, mesmo com toda a dificuldade, esse ano nós não foi preciso fazer o que foi feito ano passado, que foi o estado de emergência e o orçamento de guerra. A gente vem sobrevivendo com 12 avos e discutindo o ajustamento do orçamento, que deve, nos próximos dias, ter a sua versão final em funcionamento já depois dos cortes. Diego. Para concluir esse assunto, senador, eu só queria reforçar que o senhor disse que é necessário rever essa questão das emendas de relator, é preciso discutir melhor. Eu me comprometo a cobrar do senhor isso daqui para frente, a cada semana, a cada mês. E queria lembrar quem está nos acompanhando que, infelizmente, é mais uma vez uma coisa reativa, porque lá no início, na discussão ainda dessa questão do orçamento impositivo, já havia um grupo dentro do Senado alertando para o risco que seria dar um peso muito grande, um poder muito grande a essas emendas do relator. Eu chamo a atenção do falecido grupo Muda Senado, que foi implodido, que não existe mais, mas que na época, antes da pandemia, eles já levantavam essa bandeira dizendo do risco que poderia haver com o relator tendo esse poder exacerbado em torno dessas emendas, senador. Eu só temo, como cidadão, como jornalista, que a gente, até essa mudança que o senhor está vislumbrando aí que pode acontecer, e a gente vai cobrar para que ela aconteça, surjam mais casos, como o do Josimar do Maranhãozinho, como dinheiro nas nádegas de senador, e aí o estrago já vai ter sido feito, né? Eu torço para que essa mudança que o senhor está defendendo, seja lá qual for, mas de um maior cuidado com essas emendas do relator, ela não venha tarde demais, senador. Eu tenho certeza, Diego, que assim como foi feita a mudança depois da resolução 01 para a impositividade das emendas individuais, de bancada, e determinadas proibições de transferência de saldo de orçamento, o que acontecia antigamente, e que agora encontram destino no orçamento do próprio governo e na RP9, que se encontre realmente critérios de distribuição que fiquem mais claros e que na ponta sejam fiscalizados.